Puxa a cadeira mais para perto, meu filho. Deixa eu soprar essa brasa aqui para o fogo pegar de novo. A noite está descendo com aquele frio manso que entra pelos ossos sem pedir licença. Você está sentindo esse cheiro de mato molhado que vem lá de fora? Choveu mais cedo, uma chuva rápida, dessas que vêm e vão sem avisar, mas que deixa a terra perfumada, cheirando a vida, cheirando a coisa nova. A lamparina aqui no canto está queimando baixinho, a chama tremendo devagar, fazendo sombra nas paredes de adobe. Eu gosto desse horário, sabe? Esse momento em que o dia já foi embora, mas a noite ainda não tomou conta de tudo. É nessa hora que as histórias acordam. É nessa hora que os mortos conversam com os vivos, que o véu entre o que a gente vê e o que a gente sente fica mais fino, quase transparente. Pega esse café que está coado no bule, ainda está quente. Café de roça mesmo, torrado no tacho, moído no pilão, feito com calma, com respeito. Café que a minha avó me ensinou a fazer e que eu ensino para quem tiver paciência de aprender. Porque na roça, meu filho, tudo é ensinamento. Tudo tem um porquê. Tudo carrega uma história dentro. Hoje eu vou te contar alguns causos que eu guardei por muito tempo. Histórias que me contaram, histórias que eu vi com meus próprios olhos, histórias que atravessaram gerações e chegaram até mim como uma herança sagrada. São relatos de gente simples, de gente que trabalha de sol a sol, de gente que não tem estudo de livro, mas tem sabedoria de vida. E essa sabedoria, meu filho, essa ninguém tira, essa ninguém compra, essa só se ganha vivendo, errando, aprendendo, caindo e levantando. Então se acomoda aí, puxa o cobertor se estiver com frio e me escuta com atenção. Porque essas histórias não são para assustar, são para ensinar. Não são para fazer medo, são para fazer pensar. E quem sabe, quando você for embora daqui hoje, você não leve um pedacinho dessa sabedoria no coração. Relato 1. Tinha um homem aqui na região chamado Geraldo, homem de palavra, trabalhador, desses que acordam antes do sol e só param quando as estrelas já estão no céu. O Geraldo era dono de uma terrinha pequena, mas bem cuidada. Plantava de tudo um pouco, tinha umas cabeças de gado, criava galinha, porco. Vivia com a mulher, Dona Alzira, e os 3 filhos, numa casa de tijolo que ele mesmo tinha construído com as próprias mãos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. A vida do Geraldo era dura, mas era boa. Ele não reclamava de nada, porque sabia que reclamar não resolve, só pesa o coração. Mas tinha uma coisa que incomodava ele. A mãe dele, Dona Francisca, tinha morrido há uns 5 anos. E desde então ele sentia uma tristeza que não passava. Não era uma tristeza de chorar todo dia, não. Era uma tristeza quieta, que ficava ali no fundo do peito, como uma pedra que a gente carrega sem saber como largar. Dona Francisca tinha sido uma mulher de fé, dessas que conhecem todas as orações, que sabem benzer quebranto, que conversam com os santos como quem conversa com o vizinho. Ela tinha ensinado o Geraldo a rezar, a respeitar os mais velhos, a nunca passar por uma cruz sem fazer o sinal. E antes de morrer, ela tinha pedido uma coisa para ele. Tinha pedido que ele fosse todo ano, no dia do aniversário dela, até a capelinha de Nossa Senhora das Dores, que ficava no alto do morro, e que acendesse 3 velas em nome dela. 3 velas brancas, uma pela vida que ela teve, uma pela morte que a levou e uma pela eternidade que ela esperava encontrar. O Geraldo prometeu. Prometeu segurando a mão da mãe no leito de morte, prometeu com lágrimas nos olhos, prometeu com a voz embargada. Mas os anos passaram e a promessa foi ficando para trás. No primeiro ano, ele foi. Subiu o morro com as velas no bolso, acendeu as 3, rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria, ficou ali um tempo olhando para o vale lá embaixo, sentindo a presença da mãe perto. Mas no segundo ano, ele estava ocupado demais.
A colheita tinha atrasado, tinha muito serviço, e ele disse para si mesmo que ia no dia seguinte. O dia seguinte virou semana, a semana virou mês, e quando ele se deu conta, já tinha passado 1 ano. No terceiro ano, aconteceu a mesma coisa, e no quarto, e no quinto. A promessa foi sendo empurrada para um canto escuro da memória, coberta pela poeira do cotidiano, esquecida entre tantas outras coisas que a vida cobra da gente todo dia. Até que numa noite de junho, dessas noites frias, em que o vento sopra cortante e o céu fica tão limpo que dá para ver cada estrela, o Geraldo acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha. Não era medo, não era dor. Era uma presença. Ele sentiu que tinha alguém no quarto, alguém que estava ali, parado, olhando para ele. Abriu os olhos devagar, o coração batendo mais forte. A dona Alzira estava dormindo do lado dele, respirando tranquila. Os meninos estavam no quarto deles. A casa estava em silêncio, mas ele sentia que tinha alguém. Olhou para o canto do quarto perto da janela e viu. Era uma forma, uma silhueta, parada ali na penumbra. Não era sólida, não era clara. Era como se fosse feita de neblina, de luz fraca, de algo que a gente vê com o canto do olho, mas que some quando olha direto. Mas mesmo assim, mesmo sem ver direito, o Geraldo soube quem era. Era a mãe dele. Dona Francisca estava ali, parada, olhando para ele. Não com raiva, não com tristeza. Uma tristeza tão profunda que o Geraldo sentiu como se fosse dele, como se aquela dor tivesse entrado no peito dele e apertado o coração. Ele quis falar, quis chamar, mas a voz não saiu. Ficou ali paralisado, olhando para a forma da mãe, sentindo aquele peso imenso. E então ela falou, não com a boca, não com som. Falou dentro da cabeça dele, como um pensamento que não era dele, como uma voz que vinha de outro lugar. Meu filho, ela disse, você esqueceu de mim. A forma foi sumindo devagar, se dissolvendo na escuridão do quarto, até não sobrar mais nada. O Geraldo ficou acordado o resto da noite, tremendo, suando frio, com aquelas palavras martelando na cabeça. Você esqueceu de mim. No dia seguinte, ele não foi trabalhar. Levantou cedo, pegou 3 velas brancas no armazém e subiu o morro até a capelinha. Era uma subida difícil, umas 2 horas de caminhada por trilha íngreme, mas ele não sentiu cansaço. Chegou lá em cima com o sol já alto, acendeu as 3 velas no altar de Nossa Senhora das Dores e ficou ali de joelhos, pedindo perdão. Pediu perdão por ter esquecido, por ter deixado a promessa de lado, por ter falhado com quem nunca tinha falhado com ele. Chorou como não chorava desde o dia do enterro. Chorou até não ter mais lágrima, até o peito ficar leve de novo. E quando desceu o morro naquela tarde, ele era outro homem. Não porque tinha visto a mãe, não porque tinha levado um susto, mas porque tinha entendido uma coisa importante. A gente não pode esquecer quem nos amou. A gente não pode deixar para depois o que prometeu fazer, porque os mortos esperam. Eles esperam com paciência, esperam em silêncio, mas esperam. E quando a espera fica longa demais, eles vêm cobrar. Não com castigo, não com maldição, vem com tristeza. E a tristeza dos mortos, meu filho, essa é a coisa mais pesada que existe. Desde aquele dia, o Geraldo nunca mais faltou. Todo ano, no dia do aniversário da mãe, ele sobe o morro, acende as 3 velas, reza suas orações e conversa com ela. Conta como está a vida, fala dos netos que ela não conheceu, agradece por tudo que ela ensinou. E ele jura que toda vez que está lá em cima, sente um vento suave passar, um vento que não vem de lugar nenhum, um vento que parece um abraço. Promessa é dívida, meu filho, e dívida com os mortos não prescreve nunca. Relato 2. Essa história aqui é da Dona Teresa, uma senhora que morava numa fazenda grande lá para os lados do Rio Vermelho. A fazenda tinha sido do pai dela, do avô, do bisavô. Era terra antiga, terra de família, terra que tinha visto nascer e morrer muita gente.
A Dona Teresa era a última da linhagem. Não tinha casado, não tinha tido filho. Tinha passado a vida inteira cuidando dos pais, até eles morrerem. E depois ficou sozinha naquela casa enorme, cheia de quarto vazio, cheia de móvel antigo, cheia de retrato de gente que ela era a única a lembrar. A casa era bonita, mas era triste também. Tinha um silêncio pesado, um silêncio de coisa acabada, de história que está chegando ao fim. A Dona Teresa não se importava. Ela gostava daquela solidão, dizia que estava acostumada, que preferia a companhia dos santos e das lembranças do que a companhia de gente que só sabe reclamar e fofocar. Ela passava os dias cuidando da horta, rezando o terço, lendo os livros velhos que o pai tinha deixado. E à noite, antes de dormir, ela sempre fazia a mesma coisa. Acendia uma vela no altar da sala, rezava para os mortos da família e pedia proteção para passar mais uma noite em paz. A casa, meu filho, era dessas casas antigas que têm personalidade. Ela rangia, estalava, suspirava. As portas abriam e fechavam sozinhas com o vento. As tábuas do assoalho gemiam quando a gente pisava. E tinha um cheiro de coisa velha, de tempo guardado, de memória que não quer ir embora. A Dona Teresa conhecia cada som daquela casa, cada rangido, cada estalo. Sabia quando era o vento, quando era a madeira, quando era o gato andando pelo telhado. Mas teve uma noite em que ela ouviu um som que não conhecia. Era uma batida, 3 batidas secas, firmes, vindas da porta dos fundos. A porta que dava para o quintal, para o pomar, para o caminho que levava ao cemitério da família, onde estavam enterrados todos os seus antepassados. A Dona Teresa estranhou. Quem bateria àquela hora? Era quase meia-noite, não tinha vizinho por perto, não tinha estrada que passasse ali. Ela pegou a lamparina, foi até a porta dos fundos e perguntou quem era. Ninguém respondeu. Ela esperou, o coração batendo um pouco mais forte, e as batidas vieram de novo. 3 batidas no mesmo ritmo, na mesma intensidade. A Dona Teresa não era mulher de ter medo fácil. Tinha vivido muito, tinha visto muita coisa. Então ela fez o que qualquer pessoa corajosa faria. Abriu a porta. Do outro lado não tinha ninguém. Só a escuridão do quintal, o vento frio balançando as folhas das árvores, o silêncio da noite. Ela olhou para os lados, procurou algum sinal, mas não viu nada. Fechou a porta, voltou para a sala e tentou não pensar mais naquilo. Mas na noite seguinte, as batidas voltaram. E na outra noite também. E na outra. Sempre 3 batidas, sempre no mesmo horário, sempre na porta dos fundos. A Dona Teresa começou a ficar inquieta. Não de medo, mas de curiosidade. O que seria aquilo? Quem estava batendo? O que queriam dela? Foi então que ela se lembrou de uma coisa que a mãe tinha contado quando ela era menina. A mãe dizia que quando os mortos querem falar com os vivos, eles batem na porta. Batem 3 vezes, porque 3 é o número sagrado, o número da Santíssima Trindade. E se o vivo não atender, eles continuam batendo, noite após noite, até serem ouvidos. A Dona Teresa entendeu. Alguém queria falar com ela, alguém do outro lado. Na noite seguinte, quando as batidas vieram, ela não abriu a porta. Ficou parada do lado de dentro e falou em voz alta. Quem está aí? O que você quer de mim? O silêncio durou um momento. E então ela ouviu. Uma voz fraca, abafada, como se viesse de muito longe, como se atravessasse uma parede grossa de tempo e distância. A voz disse apenas uma palavra: perdão. A Dona Teresa sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela conhecia aquela voz. Era a voz do irmão dela, o Antônio, que tinha morrido há mais de 40 anos. O Antônio tinha sido o filho mais velho, o preferido do pai, o herdeiro que ia ficar com a fazenda. Mas ele tinha brigado com a família, tinha ido embora, tinha cortado relações com todo mundo. Morreu longe, sozinho, sem fazer as pazes com ninguém. E foi enterrado em outro lugar, longe do cemitério da família,
longe da terra que deveria ter sido dele. A Dona Teresa nunca tinha perdoado o irmão por ter abandonado a família. Guardou aquela mágoa no coração por décadas, alimentou aquele ressentimento como quem alimenta uma ferida que não quer curar. E agora ele estava ali, do outro lado da porta, pedindo perdão. Ela ficou parada, sem saber o que fazer, o coração apertado, a garganta fechada. Lembrou do irmão quando era menino, lembrou das brincadeiras que faziam juntos, lembrou do dia em que ele foi embora e ela jurou que nunca mais ia falar o nome dele. E percebeu, naquele momento, que a mágoa que ela carregava não machucava mais ele. Ele já estava morto, já estava livre. A mágoa só machucava ela mesma. Então ela fez uma coisa que nunca tinha feito em 40 anos. Ela perdoou. Falou em voz alta, com a voz tremendo, mas firme. Eu te perdoo, Antônio. Vai em paz. As batidas nunca mais voltaram. E a Dona Teresa, nos dias seguintes, sentiu uma leveza que não sentia há muito tempo. Era como se tivesse tirado um peso das costas, um peso que ela nem sabia que estava carregando. Ela foi até o cemitério da família, mandou colocar uma cruz com o nome do irmão, mesmo que o corpo dele não estivesse ali. E toda vez que ia rezar pelos mortos, incluía o nome dele na oração, porque ela tinha aprendido uma coisa importante naquela noite. A mágoa que a gente guarda não prende o outro, prende a gente. E às vezes os mortos voltam não para assustar, não para cobrar, mas para pedir uma coisa simples, uma palavra, um gesto, uma libertação. E quando a gente dá isso para eles, a gente também se liberta. Relato 3. Agora eu vou te contar a história do menino Toninho, que era conhecido na região inteira por um dom que ele tinha desde pequeno. O Toninho era filho de seu Joaquim e Dona Maria, gente humilde, trabalhadora, que morava numa casinha de sapê perto da Estrada Velha. Ele era o caçula de 7 irmãos e desde que nasceu era diferente. Não diferente de ruim, não. Diferente de especial. A mãe contava que quando ele era bebê ainda, ele olhava para cantos vazios e sorria, como se estivesse vendo alguém que os outros não viam. Apontava para lugares onde não tinha nada e fazia sons, como se estivesse conversando. Os irmãos achavam estranho, o pai ficava incomodado, mas a mãe sabia. A mãe tinha uma tia que era assim também, que via coisas, que sentia coisas. E ela reconheceu no filho o mesmo dom. Quando o Toninho cresceu um pouco, a coisa ficou mais clara. Ele começou a falar sobre as pessoas que via. Dizia que tinha um homem de chapéu que ficava parado debaixo da mangueira, que tinha uma mulher de vestido branco que andava pelo corredor da casa, que tinha um menino da idade dele que brincava no quintal, mas que sumia quando ele chegava perto. Os pais ficaram preocupados. Levaram ele no médico, levaram no padre, levaram na benzedeira. Ninguém encontrou nada de errado. O menino era saudável, esperto, alegre. Só tinha esse dom de ver o que os outros não viam. A benzedeira, uma senhora muito velha chamada Dona Sebastiana, foi a única que entendeu. Ela disse que o Toninho tinha o que o povo antigo chamava de olho aberto. Era uma capacidade de enxergar além do véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Não era doença, não era loucura, era um dom. E como todo dom, precisava ser respeitado e desenvolvido. Dona Sebastiana ensinou a mãe do Toninho a lidar com aquilo. Ensinou que não podia proibir o menino de falar sobre o que via, porque isso podia fazer mal para ele. Ensinou que tinha que escutar com calma, sem medo, sem julgamento. E ensinou umas orações de proteção para que o menino não fosse incomodado por espíritos que não tinham boas intenções. O tempo foi passando e o Toninho foi crescendo com o seu dom. Ele aprendeu a distinguir os espíritos bons dos ruins, aprendeu a não ter medo, aprendeu a ajudar quando podia. E teve uma vez em que o dom dele salvou uma vida. Foi numa tarde de sábado, dessas tardes quentes de verão, em que o sol castiga e todo mundo fica procurando sombra.
O Toninho estava brincando no terreiro quando de repente parou, ficou olhando fixo para um ponto no ar e disse para a mãe que estava por perto: "Mãe, tem um homem aqui. Ele está dizendo que a filha dele está em perigo." A mãe perguntou: "Que homem, que filha?" O Toninho descreveu: "Um homem velho, de barba branca, que usava um chapéu de couro e tinha uma cicatriz no rosto. Ele está dizendo que a filha dele caiu no poço velho e que ninguém sabe." A mãe do Toninho gelou. Ela conhecia aquela descrição. Era seu Benedito, um fazendeiro que tinha morrido há uns 10 anos. E a filha dele, a Maria José, ainda morava na fazenda vizinha. Sem perder tempo, a mãe mandou o filho mais velho correr até a fazenda da Maria José. O rapaz foi na carreira, chegou lá ofegante e encontrou a Maria José desmaiada dentro do poço velho que ficava nos fundos da propriedade. Ela tinha ido buscar água, a corda tinha arrebentado e ela tinha caído lá dentro. Estava inconsciente, com a água batendo no pescoço. Se tivessem demorado mais 1 hora, ela teria morrido afogada. Tiraram ela de lá, levaram para o hospital e ela se recuperou. Quando soube o que tinha acontecido, quando soube que foi o menino Toninho que tinha avisado, ela foi até a casa dele para agradecer. E quando ouviu a descrição do homem que o Toninho tinha visto, ela chorou. Era o pai dela, seu Benedito, que tinha morrido quando ela ainda era moça, tinha voltado do outro lado para salvar a filha. A história se espalhou pela região. O povo começou a procurar o Toninho para pedir ajuda, para perguntar sobre parentes mortos, para saber se estava tudo bem do outro lado. O menino atendia todo mundo com paciência, com respeito, sem cobrar nada. E a mãe dele ficava do lado, cuidando para que ninguém abusasse do dom do filho, para que ninguém tentasse usar ele para coisas erradas. O Toninho cresceu, virou homem, mas nunca perdeu o dom. Até hoje, já velho, ele ainda vê, ainda conversa com quem já foi, ainda serve de ponte entre os dois mundos. E quando alguém pergunta para ele como é ter esse dom, ele responde sempre a mesma coisa: "Não é fácil, mas é necessário." Os mortos precisam ser ouvidos tanto quanto os vivos. E quem tem ouvido para escutar, tem obrigação de escutar. Porque no final das contas, a gente é tudo a mesma coisa. Vivos e mortos, todos caminhando na mesma estrada, só que em direções diferentes. Relato 4. Essa história aconteceu com meu próprio tio, o Zé Fernandes, homem valente, trabalhador, que não tinha medo de nada nesse mundo. Ou pelo menos achava que não tinha. O tio Zé era tropeiro. Passava a vida na estrada, levando gado de um lugar para outro, dormindo ao relento, enfrentando sol e chuva, onça e cobra, ladrão e tempestade. Ele conhecia cada palmo dessas serras, cada atalho, cada encruzilhada. E tinha um lugar que ele evitava passar de noite. Era uma curva na estrada velha, perto de um pé de figueira enorme, onde tinha acontecido uma tragédia muitos anos antes. Diziam que ali tinha morrido uma família inteira, pai, mãe e 3 filhos, num acidente de carroça. A carroça tinha despencado do barranco numa noite de chuva, e todos tinham morrido na hora. Desde então, o povo contava que aquele lugar era mal assombrado, que de noite se ouvia choro de criança, que se via luz onde não tinha nada, que os animais empacavam e não queriam passar. O tio Zé sempre evitou aquele trecho depois do escurecer. Não porque acreditasse nas histórias, ele dizia, mas porque não custava nada ser prudente. Mas teve uma vez em que ele não teve escolha. Foi numa viagem longa em que ele estava voltando para casa depois de ter vendido uma boiada. Estava sozinho, montado no cavalo dele, um alazão forte chamado Ventania. O dia tinha sido bom, a venda tinha sido boa, e ele vinha tranquilo, pensando na mulher e nos filhos que estavam esperando. Mas o tempo virou. Uma nuvem preta apareceu do nada, e antes que ele pudesse procurar abrigo, a chuva desabou. Uma chuva grossa, de vento forte, que não dava para ver um palmo na frente do nariz. O tio Zé procurou um lugar para se abrigar, mas não tinha nada por perto.
A única opção era seguir em frente e tentar chegar na fazenda do compadre dele, que ficava uns quilômetros adiante. E para chegar lá, ele tinha que passar pela curva da figueira. Ele hesitou. Pensou em esperar a chuva passar, mas o tempo estava piorando e ele não queria ficar ali no meio do nada, no escuro, com aquela tempestade caindo. Então, seguiu em frente. O Ventania estava nervoso. O cavalo, que nunca tinha dado trabalho, começou a empacar quando chegou perto da curva. Relinchava, batia as patas no chão, virava a cabeça para trás, como se quisesse voltar. O tio Zé teve que forçar, teve que usar a espora, coisa que ele não gostava de fazer. O cavalo foi, mas foi tremendo. Quando chegaram na curva, bem debaixo da figueira, o cavalo parou de vez. Não andava mais, não importava o que o tio Zé fizesse. E foi aí que ele viu. No meio da chuva, no meio da escuridão, tinha uma luz. Uma luz fraca, amarelada, que vinha de lugar nenhum. E dentro da luz tinha figuras. Eram 5. Um homem, uma mulher, 3 crianças. Estavam parados ali, na beira da estrada, olhando para ele. Não se mexiam, não falavam, só olhavam. O tio Zé sentiu o sangue gelar. Quis gritar, quis correr, mas não conseguia se mexer. Era como se estivesse preso ali, obrigado a olhar. E então a mulher deu um passo à frente. Ela estava molhada, os cabelos colados no rosto, o vestido ensopado. Mas não era a chuva que a molhava, era outra coisa, era a morte. Ela abriu a boca e falou, com uma voz que parecia vir de muito longe, uma voz que o tio Zé ouviu dentro da cabeça, não com os ouvidos. Ajuda a gente está perdido. O tio Zé não soube o que fazer. Estava apavorado, mas também estava com pena. Aquelas figuras não pareciam más, pareciam tristes, pareciam perdidas. Eram almas que não tinham encontrado o caminho, que tinham ficado presas naquele lugar onde tinham morrido. Então ele fez a única coisa que sabia fazer. Rezou. Começou a rezar o Pai Nosso em voz alta, com a voz tremendo, mas firme. E enquanto rezava, as figuras foram mudando. A tristeza no rosto delas foi se transformando em outra coisa, em alívio, em paz. Quando ele terminou a oração, as figuras tinham sumido, a luz tinha apagado, a chuva continuava caindo, mas o ar estava diferente, mais leve, e o Ventania, que estava paralisado de medo, começou a andar de novo, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. O tio Zé chegou na fazenda do compadre encharcado, tremendo, mas inteiro. Contou o que tinha visto, e o compadre, homem de fé, disse que ele tinha feito a coisa certa. Tinha ajudado aquelas almas a encontrar o caminho que elas procuravam há tanto tempo. No dia seguinte, o tio Zé voltou naquela curva. Estava de dia, sol forte, nenhum sinal do que tinha acontecido na noite anterior. Mas ele fez uma coisa. Mandou colocar uma cruz ali, uma cruz de madeira com os nomes da família que tinha morrido. E toda vez que passava por ali, parava, tirava o chapéu e rezava uma oração. Nunca mais viu as figuras, nunca mais ouviu a voz. Mas ele sabia que elas estavam em paz agora. E ele aprendeu uma coisa naquela noite que nunca mais esqueceu. Os mortos não assombram porque querem fazer mal. Assombram porque precisam de ajuda. E às vezes, a única ajuda que eles precisam é uma oração. Uma palavra de conforto. Alguém que os veja, que os reconheça, que os ajude a seguir em frente. Relato 5. Agora vou te contar uma história que aconteceu na minha própria família. Uma história que minha avó contava e que eu nunca esqueci. Minha avó se chamava Rosália. E ela era o que o povo chamava de mulher de visão. Ela sonhava coisas que aconteciam, sentia coisas que os outros não sentiam. Sabia de coisas que ninguém tinha contado. Era um dom que vinha de longe, que a mãe dela tinha, e a avó e a bisavó. Passava de geração em geração, sempre pelas mulheres da família. A avó Rosália contava que quando era moça, ela teve um sonho que mudou a vida dela. Ela sonhou com uma mulher que nunca tinha visto,
uma mulher velha, de cabelos brancos, vestida de preto, que apareceu no sonho e disse uma coisa só: cuida da menina. A avó Rosália acordou sem entender. Que menina? Que mulher era aquela? Ela não conhecia nenhuma criança que precisasse de cuidado especial, não sabia de nenhuma situação que pedisse atenção. Guardou o sonho na memória, mas não deu muita importância. Acontece que poucos dias depois, uma prima distante da minha avó apareceu na fazenda. Vinha de longe, de uma cidade que ficava a 2 dias de viagem. E vinha com uma menina pequena, de uns 3 anos, magra, pálida, com olhos grandes e tristes. A prima contou que a menina era filha de uma irmã dela que tinha morrido no parto. O pai tinha abandonado a criança, não queria saber de criar filha sozinho. E a prima, que já tinha 5 filhos e mal conseguia dar conta, não sabia o que fazer com a menina. Tinha vindo pedir ajuda, ver se alguém da família podia ficar com ela. Quando a avó Rosália viu a menina, o coração dela disparou. Ela reconheceu, não a criança que nunca tinha visto na vida, mas reconheceu a situação, reconheceu o sonho, cuida da menina. E ela entendeu quem era a mulher de preto que tinha aparecido no sonho. Era a mãe da menina, a irmã da prima que tinha morrido. Tinha vindo do outro lado para pedir que cuidassem da filha dela. A avó Rosália não hesitou. Pegou a menina para criar como se fosse filha. Deu comida, deu roupa, deu carinho, deu educação. E a menina cresceu ali, naquela fazenda, amada e protegida. Essa menina, meu filho, era a minha mãe. Se a avó Rosália não tivesse prestado atenção no sonho, se não tivesse reconhecido o pedido que vinha do outro lado, eu não estaria aqui hoje te contando essa história. Porque os mortos cuidam dos vivos, mesmo depois de partir. E às vezes eles precisam da gente para fazer o que não podem mais fazer sozinhos. Relato 6. Tinha um homem aqui na região chamado Severino, homem duro, fechado, que vivia sozinho numa casa velha no fim da estrada. O Severino tinha sido casado uma vez, muitos anos atrás, mas a mulher tinha morrido de doença e ele nunca mais quis saber de outra. Dizia que mulher era desgraça, que amor era fraqueza, que ele estava bem sozinho, sem ninguém para encher o juízo. Ele era conhecido por ser rabugento, por brigar com todo mundo, por não ir em festa, em missa, em nada. Vivia trancado naquela casa, cuidando de uma rocinha pequena que mal dava para sustentar ele. Não tinha amigo, não tinha parente, não tinha ninguém. E parecia gostar disso, mas o povo da região sabia que por trás daquela casca dura tinha uma história. Severino tinha sido diferente quando moço. Tinha sido alegre, brincalhão, cheio de sonho. Tinha casado por amor com uma moça chamada Conceição, que era a coisa mais bonita que já se viu por essas bandas. Os dois eram felizes, tinham um plano de ter filhos, de aumentar a terra, de construir uma vida juntos. Mas a Conceição adoeceu. Uma doença feia, dessas que come a pessoa por dentro. Em poucos meses, ela estava na cama, fraca, sem força para nada. Severino fez de tudo. Vendeu o que tinha para pagar remédio, levou ela em médico, em benzedeira, em tudo que podia, mas não teve jeito. A Conceição morreu numa noite de inverno, nos braços do marido, pedindo perdão por não ter dado filhos para ele. O Severino nunca se recuperou. A morte da mulher quebrou alguma coisa dentro dele, uma coisa que nunca mais colou. Ele fechou o coração, fechou a casa, fechou a vida. E passou os anos seguintes se afundando naquela amargura, naquela solidão que ele mesmo escolheu. Até que uma noite, muitos anos depois, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Severino estava na cama, já quase dormindo, quando ouviu um barulho na cozinha. Era barulho de panela, de fogão, de alguém cozinhando. Ele estranhou. Morava sozinho, não tinha ninguém ali. Levantou devagar, pegou o lampião e foi ver o que era. Quando chegou na cozinha, quase deixou o lampião cair no chão. Tinha uma mulher ali.
Uma mulher de costas para ele, mexendo alguma coisa no fogão. Uma mulher de cabelos pretos, presos num coque, usando um vestido azul que ele conhecia muito bem. Era o vestido que a Conceição usava quando eles se casaram. Severino ficou paralisado. Não conseguia falar, não conseguia se mexer. Só ficava ali, olhando para a mulher, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Então a mulher se virou. E era ela. Era a Conceição, com o mesmo rosto, com os mesmos olhos, com o mesmo sorriso que ele tinha amado tanto. Ela olhou para ele com carinho, com uma ternura que ele não via há décadas, e falou: "Eu nunca fui embora, Severino. Estava aqui o tempo todo, mas você fechou os olhos e não me viu mais." O Severino sentiu as lágrimas descendo pelo rosto. Lágrimas que ele tinha segurado por anos e anos. Quis abraçar ela, quis pedir perdão, quis dizer tudo que tinha guardado no peito por tanto tempo. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ela continuou: "Você não precisa viver assim, meu amor. A vida não acabou porque eu parti. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você viva." E a figura foi sumindo devagar, como fumaça que o vento leva. Sumiu até não sobrar mais nada, só o cheiro de café fresco que ela estava fazendo. Um cheiro que ficou na cozinha por horas. Severino ficou ali a noite inteira, sentado na cadeira da cozinha, chorando, pensando, lembrando. E quando o sol nasceu, ele era outro homem. Não mudou da noite para o dia, não virou santo de repente, mas começou a mudar, devagar, aos poucos. Começou a sair de casa, a conversar com os vizinhos, a ir na missa de vez em quando. Começou a sorrir de novo, coisa que ninguém via há anos. E quando alguém perguntava o que tinha acontecido, ele não contava a verdade. Só dizia que tinha recebido uma visita que tinha aberto os olhos dele. Severino viveu mais uns bons anos depois daquela noite. E quando morreu, dizem que morreu com um sorriso no rosto, como se estivesse indo encontrar alguém que estava esperando por ele há muito tempo. Porque o amor, meu filho, o amor verdadeiro, esse não acaba com a morte. Esse atravessa o tempo, atravessa o véu, atravessa tudo. E às vezes, quando a gente menos espera, ele volta para lembrar a gente de que ainda vale a pena viver. Relato 7. Essa história é sobre a Capelinha de São Sebastião, uma construção pequena que fica no meio do mato, longe de tudo. Ninguém sabe quem construiu aquela capela, nem quando. Ela já estava ali antes dos mais velhos da região nascerem. É uma construção simples, de pedra e cal, com um telhado de telha velha, uma porta de madeira maciça e uma janelinha pequena no fundo. Dentro tem só um altar com a imagem de São Sebastião, umas velas derretidas e um livro velho onde as pessoas escrevem seus pedidos. A capela fica num lugar de difícil acesso. Para chegar lá, tem que andar umas 2 horas por trilha de mato, subindo e descendo morro. Não tem estrada, não tem caminho bom. E mesmo assim, sempre tem gente indo lá. Porque dizem que a capelinha atende. Dizem que quem vai lá de coração puro, com fé verdadeira, consegue o que pede. São histórias de cura, de proteção, de milagre. Gente que estava desenganada pelos médicos e que sarou depois de fazer uma novena ali. Gente que estava perdida na vida e que encontrou o caminho depois de uma visita. Gente que tinha dado tudo por perdido e que recebeu uma graça inesperada. Mas também tem outra coisa que dizem sobre a capelinha. Dizem que ela é guardada. Guardada por alguém ou por alguma coisa que não deixa a pessoa de má intenção entrar. Teve uma vez, conta o povo, que um grupo de homens tentou roubar a imagem de São Sebastião. Eram homens de fora, que tinham ouvido falar que a imagem era antiga, valiosa e que queriam vender para colecionador. Vieram de noite, com lanterna e ferramenta, achando que iam fazer o serviço rápido. Mas quando chegaram na capelinha, não conseguiram entrar. A porta, que era só uma porta de madeira, não abria. Eles empurraram, eles forçaram, eles tentaram arrombar. Nada.
A porta não se mexia, como se estivesse pregada na parede. Um deles teve a ideia de entrar pela janelinha dos fundos. Era uma janela pequena, mas dava para um homem magro passar. Ele foi até lá, enfiou a cabeça e o braço, e quando ia empurrar o corpo para dentro, aconteceu uma coisa que ele nunca esqueceu. Ele viu, dentro da capelinha, uma figura alta, vestida de branco, com uma luz em volta que machucava os olhos, e a figura olhou para ele. Olhou com um olhar que atravessou a alma dele, que viu tudo o que ele era, tudo o que ele tinha feito, tudo o que ele pretendia fazer. O homem sentiu um medo que nunca tinha sentido na vida. Um medo gelado, paralisante, que fez ele perder o controle do próprio corpo. Ele caiu da janela, rolou no chão e saiu correndo que nem louco, gritando para os companheiros que fossem embora, que aquele lugar era maldito. Os outros, sem entender o que tinha acontecido, foram atrás dele. Correram pela mata no escuro, tropeçando, caindo, se arranhando, e só pararam quando chegaram na estrada, longe da capelinha. O homem que tinha visto a figura nunca mais foi o mesmo. Dizem que ficou meio perturbado, que não conseguia dormir direito, que tinha pesadelo toda noite. Acabou se mudando da região, foi embora para longe e nunca mais ninguém soube dele. A capelinha continua lá, no mesmo lugar, intacta. Ninguém mais tentou mexer nela. E quem vai lá para rezar, para pedir, para agradecer, conta que sente uma paz diferente. Uma paz que não se explica, que não se compra, que não se fabrica. Uma paz que só quem tem fé entende, porque tem lugar, meu filho, que é sagrado. Lugar que foi escolhido, consagrado, protegido por forças que a gente não vê. E esses lugares existem para nos lembrar que tem coisa nesse mundo que está além do nosso controle, além do nosso entendimento, além da nossa arrogância. A Capelinha de São Sebastião é um desses lugares. E enquanto ela estiver ali, de pé, guardada, vai continuar atendendo quem chega de coração aberto e afastando quem chega de coração sujo. Relato 8. Agora vou te contar a história do velho Licurgo, o homem mais antigo da região, que morreu com mais de 100 anos e que até o último dia de vida tinha a mente clara como água de nascente. O Licurgo era uma enciclopédia viva. Sabia de tudo, tinha visto de tudo, lembrava de coisas que mais ninguém lembrava. Quando a gente queria saber como era a vida antigamente, ia perguntar para ele. Ele contava com detalhes, com precisão, como se estivesse vendo tudo de novo na frente dele. E tinha uma história que ele contava que sempre me impressionou. A história de como ele escapou da morte 3 vezes. A primeira vez foi quando ele era menino ainda, uns 10 anos de idade. Estava brincando perto do rio num dia quente de verão, quando escorregou numa pedra e caiu na água. O rio estava cheio por causa das chuvas, a correnteza forte, e ele não sabia nadar direito. Sentiu a água puxando ele para baixo. Sentiu o pânico tomando conta. Sentiu que ia morrer ali, afogado, sem ninguém para ajudar. Foi quando ele sentiu uma mão agarrando o braço dele. Uma mão forte que puxou ele para cima, que tirou ele da correnteza, que jogou ele na margem como se ele não pesasse nada. Quando ele conseguiu respirar, conseguiu olhar em volta, não tinha ninguém, ninguém na água, ninguém na margem, ninguém nas pedras. Ele estava completamente sozinho, mas alguém tinha salvado ele. Alguém tinha segurado o braço dele e puxado ele para fora. A segunda vez foi quando ele já era homem feito, casado, com filhos. Estava trabalhando na roça, derrubando uma árvore grande, quando alguma coisa deu errado. A árvore caiu para o lado errado, caiu na direção dele, e ele não teve tempo de correr. Viu o tronco vindo, viu a morte chegando, fechou os olhos esperando o impacto. Mas o impacto não veio. Quando ele abriu os olhos, a árvore estava parada no ar, a menos de 1 metro da cabeça dele. Parada como se alguém estivesse segurando, como se uma força invisível tivesse travado ela no último segundo.
Ele rolou para o lado, se afastou e a árvore caiu com um estrondo que tremeu a terra. Ele ficou ali, tremendo, olhando para aquilo sem conseguir explicar o que tinha acontecido. A terceira vez foi quando ele já estava velho, perto dos 80 anos. Estava voltando para casa numa noite sem lua, caminhando pela estrada de chão, quando viu uma luz na frente dele. Uma luz branca, forte, que vinha se aproximando. Ele pensou que era carro, que era caminhão, e foi se encostar no canto da estrada para deixar passar. Mas a luz não passou. A luz parou na frente dele, e ele viu que não era carro nenhum. Era uma figura de mulher, vestida de branco, com uma luz em volta que não vinha de lugar nenhum. A mulher olhou para ele e falou: "Não vai por esse caminho, vai pelo outro", e sumiu. Licurgo ficou ali, confuso, sem entender. O caminho que ele ia por era o mais curto, o que ele sempre usava. O outro era mais longo, mais trabalhoso. Mas alguma coisa na voz daquela mulher fez ele obedecer. Ele foi pelo caminho mais longo. E quando chegou em casa, soube o que tinha acontecido. Uma ponte no caminho curto tinha desabado. Tinha caído exatamente na hora em que ele estaria passando por ali se não tivesse mudado de rota. Quem estava na ponte quando ela caiu, morreu. O Licurgo contava essas histórias sem vaidade, sem querer se gabar. Contava como quem conta uma verdade simples, uma verdade que ele não inventou, que ele não enfeitou, que ele só viveu. E quando perguntavam para ele quem era que estava protegendo ele, quem era que tinha salvado ele, todas aquelas vezes ele dava um sorriso e respondia sempre a mesma coisa: "Eu não sei quem é, só sei que está comigo desde que nasci, e que vai estar comigo até o dia que eu partir, e talvez depois também." O Licurgo morreu dormindo, tranquilo, sem dor. E dizem que no dia do enterro dele, uma borboleta branca apareceu do nada e ficou voando em cima do caixão durante a cerimônia inteira. Ninguém conseguiu explicar de onde ela tinha vindo, nem para onde ela foi depois. Mas todo mundo que estava ali sentiu a mesma coisa. Sentiu que não era só uma borboleta. Era uma despedida. Era um sinal de que alguém estava levando o velho Licurgo para casa, do mesmo jeito que tinha cuidado dele a vida inteira. Relato 9. Essa história aconteceu com a filha do seu Manuel, a Dalva, uma moça que todo mundo conhecia porque era professora da escola do povoado. A Dalva era uma mulher boa, dedicada, que amava o que fazia. Passava o dia ensinando as crianças a ler e escrever, e à noite ainda dava aula para os adultos que queriam aprender. Ela morava sozinha numa casinha perto da escola, simples, arrumada, cheia de livro e de flor. A Dalva nunca tinha casado. Tinha tido um noivo uma vez, mas ele tinha morrido de acidente antes do casamento, e ela nunca quis outro. Dizia que o coração dela tinha ficado com ele e que não tinha mais espaço para mais ninguém. Ela vivia em paz com essa escolha, não reclamava, não se lamentava. Mas às vezes, nas noites frias de junho, ela sentia uma tristeza que não sabia explicar. Uma saudade que doía no peito, uma vontade de ver ele de novo, nem que fosse só por um momento. Foi numa dessas noites que aconteceu. A Dalva estava sentada na varanda, olhando para o céu cheio de estrela, pensando no noivo que tinha perdido há tantos anos, pensando em como seria a vida deles se ele não tivesse morrido, se teriam filhos, se seriam felizes, se ainda estariam juntos depois de tanto tempo. Ela estava tão perdida nos pensamentos que não percebeu quando ele chegou. Quando ela olhou para o lado, ele estava ali, sentado na cadeira do lado dela, como se nunca tivesse partido. Ela reconheceu na hora. Era o rosto dele, o jeito dele, o sorriso dele. Mais velho, é verdade, mais velho como ela também estava, mas era ele. A Dalva não sentiu medo, sentiu uma paz tão grande que chegou a doer. Olhou para ele e ele olhou para ela, e foi como se todos aqueles anos não tivessem existido,
como se eles estivessem de volta naquele tempo em que eram jovens, em que tinham a vida inteira pela frente, em que o mundo era cheio de promessa. Ele falou: eu vim te dizer uma coisa que não tive tempo de dizer antes de partir. Ela esperou, o coração batendo devagar, os olhos cheios de lágrima. Ele continuou: eu nunca te deixei, Dalva. Estive aqui o tempo todo. Vi tudo que você fez, vi tudo que você se tornou. E eu tenho orgulho de você. Tenho orgulho da mulher que você virou. A Dalva quis falar alguma coisa, mas não conseguia. A emoção era grande demais. Ele sorriu, aquele sorriso que ela nunca tinha esquecido, e disse mais uma coisa: quando chegar a sua hora, eu vou estar te esperando. Não tenha medo, porque onde eu estou não tem dor, não tem tristeza, só tem luz. E a gente vai ficar juntos, como era para ter sido. A figura foi sumindo devagar, como a fumaça que o vento leva. E a Dalva ficou ali na varanda chorando, mas não era choro de tristeza, era choro de alívio, de gratidão, de paz, porque ela tinha entendido uma coisa que nunca tinha entendido antes. A morte não é o fim, a morte é só uma porta. E do outro lado dessa porta tem gente esperando por nós, gente que amamos, gente que nos amou. E quando chegar a nossa hora, a gente não vai sozinho. A Dalva viveu mais muitos anos depois daquela noite. Continuou ensinando, continuou cuidando, continuou vivendo, mas perdeu o medo da morte, porque sabia que não estava sozinha, porque sabia que ele estava esperando. E quando finalmente chegou a hora dela, dizem que ela partiu com um sorriso no rosto. Um sorriso de quem está indo encontrar alguém. Relato 10. Vou te contar agora a história mais importante de todas. A história que explica por que eu sei tanto dessas coisas, por que eu acredito no que acredito, por que eu dedico a minha vida a contar esses causos para quem quiser ouvir. Essa história é minha. Aconteceu comigo há muitos anos, quando eu ainda era um homem jovem, cheio de dúvida, cheio de pergunta, sem saber direito no que acreditar. Eu era diferente do que sou hoje. Era mais duro, mais fechado, mais desconfiado. Quando alguém contava história de assombração, de milagre, de coisa do outro mundo, eu revirava os olhos, mudava de assunto. Achava que era tudo invenção de gente sem instrução, superstição de velho, bobagem que não tinha lugar no mundo moderno. Minha avó, a avó Rosália, que eu já te contei, tentava me ensinar. Dizia que eu precisava abrir os olhos, abrir o coração, que tinha muita coisa nesse mundo que a razão não explica. Eu ouvia, mas não escutava. Respeitava ela, mas não acreditava no que ela dizia. Até que aconteceu uma coisa que mudou tudo. Eu estava voltando para casa numa noite de tempestade. Tinha ido na cidade resolver uns negócios. E a volta era longa, por estrada de chão que virava lama quando chovia. A chuva desabou no meio do caminho, e em poucos minutos eu não conseguia enxergar nada. O carro atolou num trecho ruim, e eu fiquei preso ali, no meio do nada, sem poder ir para frente nem para trás. Eu estava com raiva, com frio, querendo xingar o mundo. Saí do carro para ver o tamanho do problema, e foi aí que eu vi. No meio da chuva, no meio da escuridão, tinha uma luz fraca, amarelada, que piscava lá longe, como se fosse uma casa, uma lamparina, alguma coisa. Eu pensei em ir até lá pedir ajuda, mas alguma coisa me segurou. Uma sensação estranha, um aviso que vinha de dentro. E então eu ouvi. Uma voz vinha de trás de mim, de dentro da chuva, de lugar nenhum. Uma voz que eu conhecia, mas que não podia conhecer, porque era a voz da minha avó. E minha avó tinha morrido 3 meses antes. A voz disse só uma coisa: não vai, meu filho, fica onde você está. Eu gelei. Olhei para trás, procurei alguma coisa, alguém, mas não tinha nada. Só a chuva, a escuridão, o vento. Mas eu tinha ouvido a voz dela, clara como se ela estivesse do meu lado. Eu obedeci. Não sei por quê, mas obedeci.
Voltei para dentro do carro, tranquei as portas e esperei. A chuva foi diminuindo, a noite foi passando, e quando o dia amanheceu, eu vi o tamanho da graça que tinha recebido. A luz que eu tinha visto não era de casa nenhuma, era do brejo. Um brejo fundo, traiçoeiro, cheio de lama que engolia gente e bicho. Se eu tivesse ido na direção daquela luz, eu teria morrido. Teria afundado naquela lama e ninguém nunca ia encontrar meu corpo. A voz da minha avó tinha me salvado. A voz dela, vindo do outro lado, tinha me protegido do perigo que eu não conseguia ver. Eu voltei para casa naquele dia mudado. Não era mais o mesmo homem que tinha saído, porque eu tinha entendido, finalmente, que minha avó estava certa, que tem coisa nesse mundo que a razão não explica, que os mortos continuam cuidando de nós, que o amor não acaba quando o corpo para de funcionar. E desde aquele dia, eu dedico a minha vida a isso. A ouvir as histórias, a contar as histórias, a manter viva essa tradição que vem de longe, que passa de geração para geração. Porque contar história não é só entretenimento. Contar história é preservar memória, é passar sabedoria, é manter acesa a chama do que somos. Bom, meu filho, o fogo está baixando, o café esfriou, a noite já vai alta e você precisa descansar. Mas antes de você ir, deixa eu te pedir uma coisa. Se essas histórias tocaram você de alguma forma, se fizeram você pensar, se fizeram você sentir alguma coisa, não guarda isso só para você. Compartilha, conta para quem quiser ouvir. Deixa um sinal de que você esteve aqui, de que você ouviu, de que você levou alguma coisa no coração. Porque a história que não é contada, morre. A história que não é compartilhada desaparece. E eu não quero que essas histórias desapareçam. Quero que elas vivam. Quero que elas passem de boca em boca, de geração para geração, do mesmo jeito que chegaram até mim. Então, se você gostou, se você acreditou, se você sentiu, me ajuda a manter isso vivo. Deixa um comentário contando qual história te tocou mais, qual te fez pensar, qual te fez lembrar de alguma coisa da sua própria vida. E se você ainda não é parte dessa família, se ainda não está inscrito nessa fogueira onde a gente se encontra para ouvir os causos da roça, se inscreve. Aperta esse botão, porque tem muito mais história para contar, tem muito mais sabedoria para compartilhar. E eu quero você aqui, do meu lado, ao redor desse fogo, escutando, aprendendo, sentindo. Porque a roça tem seus segredos. E os segredos da roça só são revelados para quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender. Vá em paz, meu filho, que os santos te protejam, que os anjos te guardem, que os que já foram fiquem de olho em você. E quando você olhar para o céu numa noite estrelada, lembra que lá em cima tem gente que te ama, que cuida de você, que está esperando o dia em que vocês vão se encontrar de novo. Até a próxima prosa, até os próximos causos. Que Deus te abençoe.